Boa noite, meu nome é Adriana, eu sou aluna da Ibra Faculdade. Eu vou falar com vocês hoje sobre o sistema digestório. Como funciona o sistema digestório? O sistema digestório é um sistema que ele tem o papel de fazer com que o nosso corpo absorva todos os nutrientes que a gente ingere por meio dos alimentos, tá? Além dele absorver os nutrientes, ele tem a capacidade de eliminar aquilo que o corpo não deseja, tá? Por meio do quê? Por meio do bolo fecal. Então, ele recebe aquilo que o corpo tem interesse, os nutrientes que são saudáveis para o nosso corpo, eles vão ficar conosco internamente no nosso corpo. Aquilo que não é, o corpo vai eliminar por meio dos dejetos, por meio das fezes. O sistema digestório, ele é um órgão composto no corpo humano, ele tem a responsabilidade de processar todos os alimentos que a gente ingere. O objetivo do sistema digestório é promover a absorção dos nutrientes e eliminar exatamente aquilo que o corpo não tem interesse em ficar, tá? Então, nós comemos, por exemplo, um alimento, tá? Tudo aquilo que está presente a nível de nutrição, de nutrientes, o nosso corpo absorve por meio das substâncias. Aquilo que o nosso corpo não tem interesse, a gente vai eliminar por meio da urina, por meio das fezes, tá? E o nosso corpo vai ficar o quê? Tranquilo, saudável, tá? Isso acontece devido ao quê? A ação de vários órgãos que compõem o nosso canal alimentar. Por exemplo, nós temos internamente algumas glândulas que têm a capacidade de sintetizar, tá? O processo da digestão. Aonde, professora, começa o processo digestório? O processo digestório começa na boca. Você é o que você come. Então é importante a gente conhecer um pouquinho das estruturas que compõem o sistema digestório. Nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o ânus e as glândulas salivares, que ficam dentro do pâncreas e do fígado, tá? Então, tudo inicia-se pela boca. O processo digestório, ó, como a própria imagem mostra, inicia-se pela boca. Você é exatamente aquilo que você come. Fisiologicamente, como funciona o sistema digestório? Ele atua no processamento dos alimentos, ele garante o quê? Uma absorção a nível de nutrientes, que faz com que o corpo trabalhe com todas as glândulas salivares existentes, tanto no pâncreas quanto no fígado. Lembrando que você é exatamente o que você come. Quando a gente vai orientar, por exemplo, uma mulher grávida, né, e ela vai comer por ela e pelo bebê, a gente sempre, como profissional de saúde, profissional na área da biologia, a gente sempre fala para ela: comer bem, mamãe, não é comer muito. Comer bem é comer várias porções ao dia de forma fracionada, com alimentos coloridos. Por quê? Porque tudo começa na boca, com a ação da saliva e dos dentes, tá? Na própria saliva, a gente tem glândulas salivares. Nesse momento, você começa a produzir o que? O bolo alimentar. O que é o bolo alimentar? É tudo que você está comendo. O seu corpo vai selecionar aquilo que ele quer manter internamente e aquilo que ele quer desprezar. Ou seja, aquilo que ele quer jogar para fora, aquilo que não há interesse para o corpo em ficar.
tá bom? E esse desprezo, esse desprezar acontece por meio das fezes, quando a gente vai no banheiro. Eu costumo falar que a gente vai fazer o número 2, tá bom? A fisiologia do sistema digestório. Nós produzimos o quimo. O quimo, ele vai para o intestino delgado e ele vai sofrer ações produzidas pelo nosso corpo, tá? Fazendo com que as glândulas do fígado e do pâncreas façam um processo de absorção a nível de nutrientes. Então, assim, a absorção vai acontecer no intestino delgado. Tudo que o corpo vai ficar por meio do intestino delgado. Tudo que o corpo vai pôr para fora vai acontecer por meio do intestino grosso, que vai formar o que? As fezes, tá? E vai fazer com que essas fezes sejam eliminadas por meio do ânus, que aí a pessoa vai até o banheiro, até o toalete e vai fazer as suas eliminações fisiológicas. Ou seja, em outras palavras, a grosso modo, a pessoa vai fazer xixi, ela vai estar eliminando substâncias do corpo dela, a pessoa vai fazer o cocô, também ela vai estar eliminando substâncias, tá? Qual é o real papel do nosso sistema digestório? O sistema digestório, gente, ele é responsável em garantir o quê? A ingestão do alimento, o processo digestório, desde a absorção dos nutrientes e a eliminação. Então, assim, às vezes uma pessoa ela exagera um pouco no processo alimentar, ela come muito. Quanto mais essa pessoa comer, mais esforço esse sistema digestório vai ter que fazer, mais ele vai ter que trabalhar na produção da captação dos nutrientes que são importantes para o nosso corpo, quanto na eliminação dos nutrientes que o corpo não quer. Por quê? Porque às vezes o corpo ele retém muito líquido, às vezes o corpo elimina muito líquido. Então o sistema digestório precisa estar em conectividade, ele precisa estar preparado. Para quê? Para ele reter o que é necessário e eliminar o que não é necessário. Tudo bem? Vou falar um pouquinho das estruturas que a gente tem no sistema digestório. A faringe. A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, tá? Ela abre em direção à traqueia e ao esôfago. A faringe é na parte interna da boca, tá? Na hora que você recebe o alimento, essa faringe se abre e aí encaminha o alimento tanto para a traqueia, que a gente percebe, se você passar a mão, você percebe os anéis cartilaginosos, que a gente chama de traqueia, e posteriormente a gente consegue identificar o esôfago, tá? O esôfago é um órgão tubular, parece um tubo, tá? Ele é musculoso e ele conecta diretamente com a faringe. Lembrando que o esôfago e a faringe, eles vão estar o quê? Em sequência, interligados. Ademais, o esôfago e a faringe vai se encontrar com o estômago, aonde se forma o bolo fecal. O bolo fecal, que é eliminado pelo intestino grosso, ele se forma no estômago, tá? Essas condições acontecem porque a gente sente a nossa barriga fazer alterações que a gente chama de movimentos peristálticos. Isto mostra que as nossas alças intestinais estão trabalhando de forma sincronizada. Quais são as estruturas que compõem o sistema digestório? O estômago, a gente sabe que é um órgão dilatado do sistema digestório, ele está localizado abaixo do diafragma. O diafragma é responsável
pelo processo da respiração. Por isso que quando uma pessoa come muito exageradamente, a pessoa se sente, a palavra que ela usa é empaixada, né? Eu tô tão grosseiramente falando, ela fala, eu estou cheia, quer dizer, eu comi demais. E aí o diafragma tem uma certa dificuldade para fazer uma boa expansão pulmonar. Então, comer bem não é comer muito. Lembrando que o processo digestório inicia-se na boca. Este órgão vai sofrer o quê? Uma ação do suco gástrico, que vai se misturar às questões musculares e vai contribuir para a formação do bolo alimentar, que pode ser chamado também de quimo, tá? Pode ser chamado de bolo alimentar, de quimo, de bolo fecal, tá? E resumindo, todos esses nomes, a gente quer chegar num único nome, que a gente chama de fezes, cocô, em outras palavras. Além de tudo isso, a gente tem o ácido clorídrico, que libera uma enzima que a gente chama de pepsina e não permite que a parede do estômago sofra um processo de irritabilidade, tá? É um muco que vai proteger a parede estomacal interna, vai renovar constantemente as células estomacais, mantendo o quê? Mantendo a viscosidade interna da parede interna do estômago, não deixando que essa parede fique dolorida, fique irritada, fique vermelha, causando um desconforto, como, por exemplo, uma ferida, que a gente pode chamar de uma úlcera. Quais são as estruturas do sistema digestório? A gente tem o intestino delgado, que é a porção mais longa do sistema digestório. Ele chega a medir, gente, 6 metros de comprimento. Olha quantas alças nós temos interiormente, tá? Imagina, dentro do teu corpo você tem um intestino delgado que comporta 6 metros, é muita coisa, tá? Possui 3 segmentos o intestino delgado, o duodeno, o jejunum e o íleo. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada por meio da absorção de nutrientes. Então, o sistema delgado, ele é o responsável em absorver, em reter os alimentos, diferente do sistema do sistema digestório grosso, que ele põe para fora as fezes por meio do bolo fecal ou quimo, tá? O órgão responsável pela maior parte do processo da digestão, na primeira porção, nós chamamos de duodeno. Então, o duodeno é o responsável em uma grande porcentagem e fazer o processo da absorção, em reter aquilo que é importante para o nosso corpo, tá? Nós temos também, dentro do estômago, a ação de secreções pancreáticas por meio das glândulas pancreáticas. Ademais, nós temos a bile, tá? Que ela produz dentro do intestino delgado. Nós temos também o suco entérico intestinal, a secreção pancreática que ocorre por meio do pâncreas e do fígado, que vai auxiliar na neutralização do bolo fecal, na questão da acidez, tá? Imagina, todas as vezes que você for ao banheiro, se você não ter uma proteção a nível de glândulas pancreáticas e do fígado, você vai ficar todo assado. Por isso que há o quê? O suco entérico dentro do estômago, para que você consiga ir no banheiro e não se machucar, não se assar com a própria fezes, tá? Isso é muito importante. A bile, ela vai ser produzida dentro do fígado,
tá? Ela atua como um emulsificante, facilitando a digestão de todos os lipídios. O intestino delgado produz algumas secreções. Dentro do intestino delgado, a gente tem peptidase, tá? A gente tem ácidos nucleicos. Ademais, nós temos o jejum, o íleo, que são porções que fazem parte da composição do intestino delgado. Essas duas partes, gente, eles fazem com que fique mais viscoso, mais brilhoso, mais bonito a absorção a nível do intestino delgado, tá? A gente consegue perceber algumas dobras internamente dentro do revestimento da estrutura do intestino delgado, enquanto há o que também? A presença de células epiteliais que fazem parte do sistema delgado. Já o intestino grosso, o foco do intestino grosso não é reter nenhum nutriente, o foco é eliminar as fezes, tá? Enquanto o intestino delgado, ele mede 6 metros de comprimento, porque ele é um órgão que absorve todos os nutrientes, o intestino delgado é um órgão que elimina todo o bolo fecal. Então, nós temos o seco, tá? Temos o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o reto e o sigmoide, tá? Então, a gente consegue perceber o seco, o cólon e o reto. Nós temos o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme é exatamente isso aqui, tá? É conhecido como um processo de inflamação. Ele pode inflamar no nosso corpo e a gente tem que fazer uma cirurgia de urgência. Se você retirar esse pedacinho aqui, não vai alterar em nada. Qual é anatomicamente a posição do apêndice? É do lado direito, tá? O reto e o último é o ânus. Ademais, nós temos as glândulas acessórias. As glândulas acessórias, elas contribuem no processo da digestão. Aonde se produz glândulas acessórias? Dentro do pâncreas e do fígado, tá? A bile, ela é produzida dentro do fígado, porque a bile, ela faz um processo de um emulsificante. É como se ela atuasse na quebra da gordura, fazendo com que a gente consiga liberar tudo aquilo que é bom para o nosso corpo e eliminar tudo aquilo que não é tão bom para o nosso corpo, tá? Como eu já falei, a bile é um emulsificante, então sem a bile a gente não consegue fazer uma boa degradação a nível de fígado. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído, tá?